17h04, Lorena. Bateu aí. Apareceu o menino aí nas tuas costas aí, viu, Mário, se eu vi. Ô, Guilherme. Não aparece, tá? O meu é que eu tô atrás dos livros. Só que ela vem aqui, ela fica embaixo da mesa, minha filha. Eita, vamos começar então. Puxa daqui. Certo. Alô? Boa tarde, pessoal. Tranquilo? Salve, salve, nesse fim de tarde da quinta-feira, dia 2. Vamos iniciar aqui mais uma transmissão aqui a mesa redonda da primeira semana de meio ambiente, né, do leste maranhense. Pessoal, vamos lá, né? Sem delongas, bem-vindo à nossa semana, né, de meio ambiente dos Institutos Federais do Leste Maranhense, né, evento coordenado pelos campi Araiós, Escodó, Coelho Neto, São João dos Patos e Timon. Tá bom? O evento está acontecendo, né, no período agora do dia 30 ao dia 3, né, amanhã de julho de 2020, né, por meio de videoconferências. Vamos iniciar já nossa mesa redonda sobre cidades inteligentes e educação ambiental. Bacana, viu? Vocês vão gostar. Tema relevante para os dias atuais, né? Pois insere um novo contexto político, econômico, social e ambiental, onde precisa se discutir e analisar exemplos mundiais, né, e nacionais de cidades inteligentes e como a educação ambiental pode contribuir para esta discussão. Então, assim, para essa discussão, como eu acabei de falar, convidamos aqui duas autoridades, né? A professora Inalda Oliveira dos Santos, né? Mestre em Sustentabilidade e Ecossistemas pela UFMA, né? Universidade Federal do Maranhão, especialista em Educação Ambiental, licenciatura plena em Geografia, né, pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e atualmente professora do Ensino Básico Tecnológico, né, e coordenadora do curso de Meio Ambiente, curso técnico em Meio Ambiente, do Instituto Federal do Campos de Codó, ok? E também o Eduardo de Souza Reis, técnico em Meio Ambiente pelo IFMA Campus Codó, graduando em Ciências Biológicas, pesquisador bolsista pelo CNPq, pesquisador voluntário, PIVIC, e 2 vezes premiado em eventos de cunho científico em primeiro lugar. Então, assim, pouca besteira não, né? Tá vendo aí o gabarito da galera. E quem vos fala aqui é o professor Madison. Professor Madison Melo, sou professor do Instituto Federal do Campus de Caxias, né? Sou formado em administração, com especialização e mestrado em logística, né? Vou aqui mediar o que vocês vão estar colocando no chat, né? As perguntas, colocações, vou estar anotando aqui e vou passá-los enquanto eles vão estar apresentando aqui suas ideias, seus conteúdos, tá bom? Então, assim, professora, vou colocar aqui a postes, viu? Certo, estou esperando. Deixa eu... Só um minutinho aqui. E apresentar na tela. Exato. Tá aparecendo? Aparecendo. Já apareceu para mim, falta para eles. Ok? Ok para mim, viu? Pronto, fica à vontade, viu? É só a senhora dar o comando que a gente vai avançando ou voltando alguma tela, tá bom? Beleza. Pronto, agora tá tudo ok. Boa tarde a todos, né?
Gostaria de dar assim, boas-vindas a todos. Já até coloquei um comentário aí no chat para vocês que estão nos assistindo. Quero saber se o áudio está bom para vocês. Todo mundo ok, né? Caso vocês não estejam ouvindo, é só nos mostrar aí de alguma forma. Bom, essa temática, ela surgiu de umas leituras que eu tenho feito este ano mesmo, né, ano de 2020. Eu já tinha feito, assim, algumas leves leituras em 2019 sobre cidade inteligente. Eu sou da geografia, né, tem algumas pessoas aí que são da geografia e sabem que esse tema de urbanização, de cidade, a gente está sempre lendo para poder preparar aulas, né, para ver o que está saindo de novo, né. E aí os cidades inteligentes é um termo que recentemente surgiu, né, nos anos 90, eu digo recentemente porque você sabe que na escala temporal, isso é bem recente, né, na escala temporal da humanidade. E aí eu gostei muito de ler a respeito do assunto, né, e como a gente faz pesquisa aqui no Campus Codó sobre educação ambiental, temos aí várias pesquisas sendo desenvolvidas, né, devagarzinho, mas a gente está continuando aí, está conseguindo fazer essas pesquisas, né? Tentando entender um pouco dos teóricos, porque assim, a educação ambiental ela não é muito fácil de se entender apenas com essa expressão, educação ambiental. Se você for buscar os teóricos, de fato, né, que o Eduardo fez isso, inclusive daqui a pouco ele vai falar com vocês, você percebe o quão complexo né, você tratar do tema educação ambiental. E quando você traz isso para as cidades, né, isso realmente se torna algo que é um diferencial para nós, né, para nós que fazemos pesquisa, que fazemos ensino, né, porque o professor é da parte de ensino, mas também da pesquisa, e fazemos extensão, porque de vez em quando nós estamos em algum local que não é a universidade, que não é o instituto, fazendo palestras, conversando com as pessoas, com as comunidades, né, com aqueles que precisam realmente de informações a respeito desse tema. Pelo que vocês vão observar agora, eu vou mostrar para vocês um pouco do que vai acontecer dentro dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Eu não trouxe, assim, muitos teóricos difíceis, né, eu fiz algumas leituras até um pouco complexas, mas eu percebi assim, não, vamos trazer, por enquanto, algo mais light, até porque nós temos alunos aqui, inscritos do ensino médio, do ensino técnico, né, e que precisam ter uma linguagem um pouco mais fácil, então eu fiz isso. Pelo que vocês estão vendo no sumário, aí tem, eu vou citar algumas coisas como cidade, etimologia de cidade, conceito, né, o termo também cidade inteligente, como é que ele surge, onde é que ele aparece de fato, né, o que é necessário para nós entendermos esse termo, os trabalhos científicos que estão sendo divulgados sobre cidade inteligente no nosso país, que é bem interessante, algumas iniciativas de cidades inteligentes, reportagens que saem na mídia, né, os jornais estão mostrando um pouco sobre esse assunto, livros também, né, que remetem a esse tema, alguns grupos de pesquisas que já estão cadastrados, né, as universidades que já têm feito pesquisa, inclusive já têm tese de doutorado sobre esse assunto, dissertação de mestrado, né, algumas monografias também de graduação sobre esse assunto e alguns artigos. Eu encontrei, num artigo, ele fez um link, ele colocou o quê? 12 artigos, né, já publicados no nosso país sobre o tema. E aí a gente vai iniciar, então, vendo um pouquinho do conceito mesmo de cidade. O que significa cidade, né, Márcio? Vamos saber o que é isso, né? A palavra cidade, a etimologia dela, é do latim, né, é civitas, e inclusive existem alguns termos que são próprios da palavra cidade, derivam, portanto, da palavra cidade, que nós conhecemos comumente, usamos comumente, que é civil, civilização, civismo, cidadania, né, todos derivam, portanto, dessa palavra, né, que é do latim. E agora a gente vai ver um pouquinho no slide, vocês vão perceber que eu coloquei o histórico, né, tem inicialmente uma frase aí de um autor que eu gosto muito, quem é da geografia conhece muito bem, né, que é o professor Milton Santos. Essa frase é do livro dele sobre Manual de Geografia Urbana, e ele cita que existem, uma parte do texto dele, né, existem duas ou diversas cidades dentro da cidade, né, eu achei interessante. Então, nessa abordagem, tem um conceito de Lazarete sobre cidades, né, é um trabalho que ela publicou em 2019, usando o Neirotti, 2014, onde ela cita que as cidades elas são consideradas sistemas complexos, né, caracterizados por um grande número de cidadãos interconectados, por empresas, né, diferentes meios de transporte, rede de comunicação, serviços e utilidades. Ou seja, é o que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia nas cidades que nós moramos, né?
tanto, quer seja ela pequena, né, de médio ou de grande porte, né? Aqui vocês têm um mapa, aliás, 2 mapas sobre o histórico das cidades, mostrando a localização, né, da primeira aglomeração urbana mesmo, de fato, a primeira cidade, né, que é justamente na Mesopotâmia, né, atualmente é o Iraque, é o sul da antiga Mesopotâmia. Acho que vocês podem perceber que eu coloquei 2 mapas, né, um que é um desenho, o outro já é uma imagem mesmo de satélite. E aí está mostrando justamente atualmente como é conhecida o Oriente Médio, a cidade de Uarqa, né, no Iraque. Isso aí é por volta de 4.500 a 3.700 a.C., né, conforme Ferreira 2016, portanto se refere à primeira aglomeração mesmo de seres humanos, né, em uma determinada área urbana. Existem outros relatos, por exemplo, de cidades também, como por exemplo na Babilônia, né, também conhecida como cidades, primeiras aglomerações. Na próxima, a gente já vai encontrar o conceito, né? Como é que surgiu esse conceito, então, de cidade inteligente? Já que nós vimos um pouco do que é a cidade, o que significa, então, a cidade inteligente, né? Esse conceito, ele surgiu de várias discussões mesmo sobre como a cidade, ela está se modificando, tá? Que é o que vocês vão ver no próximo slide. A cidade, ela se modifica, ela não é uma coisa estática, né? Pelo contrário. A próxima figura que vocês vão ver é de Jordão, 2016, é uma tabela que ela criou, um trabalho de dissertação de mestrado. Nesse trabalho aparece, portanto, as fases do conceito, porque esse conceito, como eu disse para vocês antes, ele é dos anos 90, né, mais precisamente do final dos anos 90, e aí aparece, as letrinhas estão muito minúsculas, né, porque no YouTube fica diferente, né, a configuração, mas depois de vocês pegarem esse material, que eu deixei as referências no slide, então aí aparece as 4 fases. A primeira fase que ela cita é a fase da infraestrutura. Então, o conceito estava muito ligado a esse aspecto, né, o aspecto da infraestrutura. Como é que a infraestrutura pode realmente ser resolvida, né, porque algumas cidades ainda não têm uma certa infraestrutura, né, a gente percebe isso. Elas precisam ter algumas modificações, né, eu vou acompanhar aqui pelo meu que está um pouco maior do que esse do slide aí. Então, precisa ter modificações, principalmente usando a tecnologia, né, da informação, a tecnologia da comunicação. Ela fala, portanto, por exemplo, a questão do melhoramento na qualidade dos serviços que são prestados dentro das cidades, a utilização de tecnologia para atingir os principais objetivos, que seriam a qualidade de vida, né? Inclusive, as cidades hoje têm trabalhado muito com esse aspecto, as cidades de um modo geral e as cidades inteligentes, porque há diferenças, né? Quando você usa alguns conceitos para a cidade, por exemplo, na geografia a gente usa, lá atrás surgiram alguns conceitos para explicar sobre a cidade. Então, megacidades, que vocês devem conhecer, cidades globais, né? Que é um outro conceito, que é totalmente diferente de megacidades. Cidades sustentáveis, cidades verdes, né? Cidades do conhecimento, né? Cidades digitais. Então, cada termo desse tem uma explicação científica de como que esse conceito foi criado, como é que ele surgiu. No caso de cidades inteligentes, que é o que eu estou explicando para vocês agora, nós estamos, portanto, mostrando aqui o que a literatura diz sobre o surgimento dele. Na fase 2, segundo Jordão ainda, 2016, ela explica que esse termo estava ligado muito à questão dos serviços que são prestados pelas cidades, né? A cidade, portanto, ela estava sendo visualizada como um organismo vivo, uma interação da cidade com seus habitantes. Aí entrava a computação inteligente, eles já estavam discutindo essa computação mais inteligente, como é que isso poderia ser incrementado dentro das cidades. Inclusive, a gente vai até falar um pouquinho mais para frente da inteligência artificial, ela é hoje até utilizada nas residências, né? Existem equipamentos que te faz isso, né? Faz com que as residências, as mais modernas, lógico, existem vários tipos de habitações, já se utiliza assim, a inteligência artificial para que os comandos de uma residência sejam totalmente computadorizados, informatizados, né? E nas cidades aparece também isso, né? Que eu acho interessante a gente discutir. Na fase 3, que é a humanização, né? Que é a fase humanizada, que é de 2012, então começa em 2012, vai até 2014, ela fala que ali o diferencial foi justamente a questão da competição, né? Inclusive existe uma competição entre as cidades nesse aspecto.
Um novo conceito também espacial para a formação dos territórios urbanos, né? Deixar antigos paradigmas, construir novos conceitos, né? Alta produtividade devido à valorização do conhecimento, sustentabilidade aparece aí nessa fase 3 também, colaboração, participação, inclusive agora, nessa fase 4, que é a cognitiva, o que está acontecendo? No mundo, né, a nível de Brasil, em alguns municípios brasileiros, o que está acontecendo é que a população está sendo convidada, ela está sendo conclamada, né, para que ela participe da gestão. A gestão, portanto, ela não mais vai ocorrer de uma forma separada. Por exemplo, daqui a população, do outro lado está a gestão dessa cidade, desse espaço. Não. A população ela deve participar de todas as discussões, né? Então, na verdade, ela é convidada a integrar isso, né, nesse aspecto. Essa fase cognitiva é a partir de 2015, onde o contexto aí de cidade inteligente passa a ser o cenário para a atuação de novas e emergentes tecnologias. Aí, inclusive, ela cita a inteligência a inteligência artificial, né, e a internet das coisas, né, que tem até conceitos bem interessantes aí divulgados pelas publicações sobre o assunto, sobre o que é essa internet das coisas, tá? Mas pode passar o outro. O outro vocês vão ver aí as expressões que são muito utilizadas, né, sobre cidades, só para a gente ressaltar. Esse trabalho é da Lazarete, essa figura que eu coloquei é de Curitiba, né, que é considerada cidade de selo verde, ela ganha, inclusive, já vários anos prêmios sobre cidade de selo verde. Agora, assim, é diferente de cidade inteligente, porque na questão da cidade inteligente vai haver uma outra mensuração, né, eles vão utilizar um outro tipo de critério para definir quem é inteligente. Inclusive, no Brasil, quem ganhou no ano passado o título de cidade inteligente, o primeiro colocado foi uma cidade interiorana, não foi uma capital, tá? Curitiba, portanto, não ganhou nesse aspecto de cidade inteligente. Ela tem prêmios em outras áreas, por exemplo, em sustentabilidade. E aí a Lazarete, ela cita cidades criativas, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, de uma certa forma, tem realmente ganhado bastante peso nessas discussões e a população está discutindo mais. Agora, onde se discute mais esses aspectos, aqui no Brasil, né, pelo que eu pude perceber nas pesquisas, é justamente a região sudeste, é a que mais se inteira do assunto, é a que mais realmente vê isso, né? Mas está voltando, né? Na próxima figura que vocês vão ver, o Márcio vai colocar para vocês, tem um termo aí, cidade inteligente. O que é necessário para que haja uma cidade inteligente? Pelo que vocês podem ver, tem uma figura aí de algo assim, futurista, né? Bem futurista, mas já existem projetos citadinos justamente praticamente similar ao que está aí no que vocês estão vendo nessa figura, porque a cidade, para ser inteligente, ela tem que melhorar a infraestrutura urbana dela, ela tem que tornar essa infraestrutura compatível, inclusive, com o uso desse meio, né, que é uma população mais exigente, a população de alguns países do mundo, principalmente da Europa, são populações extremamente escolarizadas, né, tem uma educação bem diferente da que ocorre em outros lugares, então eles têm uma percepção ambiental muito mais afinada, muito mais apurada, portanto, resíduos, nenhum tipo de resíduo dentro da cidade, todo o sistema de tratamento ele é feito, inclusive, utilizando isso, inteligência, computação, né, informação, que é o caso da cidade de Barcelona, né, na Espanha, lá existe até um critério, tem sensores nas lixeiras que eles colocam para detectar se já está cheio, para que haja o recolhimento desse material. Então, é tudo feito através disso, através da informática, através da comunicação. Então, achei bem interessante trazer isso para vocês. No próximo slide que o Mário colocou para vocês, aí a educação. A educação é a base de tudo, então as Smart Cities, elas é onde a educação estimula realmente colaboração, né? É onde vai haver criatividade, onde vai haver empreendedorismo, né? Essas cidades precisam disso. E elas também vão propor novos caminhos para a economia, né? Não vai ficar mais, por exemplo, se é uma cidade que é voltada para a questão de uma produção industrial básica, talvez ela vá agora se inteirar mais e procurar um outro tipo de produção, né? Também uma cidade que sabe suas dificuldades, que reconhece os problemas, ela não esconde para um dia colapsar uma crise hídrica, né, porque às vezes acontece. Por exemplo, ela vai estar preparada para essas pequenas intempéries, né? A natureza ela tem as suas intempéries. Então, se ocorrer, por exemplo, um problema na água, né, que já aconteceu várias crises da água, então, se acontecer, por exemplo, de diminuir, né, a quantidade de chuva, de pluviométrico, portanto, em uma determinada região que não tem como abastecer a população de imediato naquele período, então já existem propostas nessa cidade inteligente de como rever isso.
né, de como não atrapalhar o funcionamento da cidade, porque não pode ser atrapalhado, na verdade, né. Mas já colocou a outra, ótimo, aí são mais características dessas cidades inteligentes, por exemplo, a questão da economia local, né, tem esse foco da economia local, o contrário do que a gente vê hoje, né, a gente vê hoje uma economia local muito incipiente, né, e já a economia mundial dentro das cidades, porque ela chega, inclusive, nas cidades de uma maneira muito mais forte, muito mais abrangente. Eu vejo isso, inclusive, nas compras que eu faço, quando eu chego em casa, eu vou olhar um equipamento. Eu trouxe aqui um equipamento de fone de ouvido, por exemplo, para dar um exemplo para vocês. Quando você chega em casa, de onde que veio isso? Isso aqui não é da economia local, nem nacional, não está sendo mais, né? Imagine da economia mesmo, do ambiente que nós vivemos, da cidade que nós moramos, por exemplo. Então, nas cidades inteligentes, deve-se priorizar esse aspecto, né? Tem outro, né, Madison? Sim, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco desse trabalho, só um parágrafo mesmo que eu achei interessante dessa publicação, é um artigo sobre cidades inteligentes como nova prática para o gerenciamento dos serviços, né, para a infraestrutura urbana também. Esse é um estudo de caso sobre Porto Alegre, eu não vou citar porque não vai dar tempo a gente estudar fazer todos os estudos de caso aqui, né, eu vou citar para vocês alguns exemplos, mas nesse artigo tem algo que me chamou a atenção, que é essa questão das projeções, né, os próximos slides, Mads. Aí dá para a gente ver, por exemplo, as projeções da ONU para os próximos anos. Então, nos próximos 40 anos, né, as projeções populacionais, né, de população da ONU, elas indicam que vai haver mais de 2 bilhões de pessoas, né, nos próximos 40 anos, ultrapassando, portanto, o patamar de 9 bilhões de habitantes. E desse percentual aí, galera, 65% dessas pessoas vão viver onde? Nas cidades, né? Por isso que precisa-se realmente investigar mais as cidades, se conhecer melhor, não deixar as cidades como elas estão hoje, porque parece assim, não, tá entrando mais pessoas, então vamos deixar do jeito que está. E aí, o que vai acontecer com as áreas residenciais? Cadê o plano diretor para responder esse assunto, né? Cadê a questão do zoneamento urbano? Onde é que entra a questão da energia elétrica? Vocês acham que cresce nessa quantidade de pessoas no mundo, mais de 2 bilhões, né, até 40 anos? O que vai acontecer com a energia elétrica? Ela já vai suprir tudo isso? Eis a pergunta, né? E outros aspectos também. Será que nós teremos problemas com a questão, por exemplo, de geração de emprego, de renda? Como é que vai ficar a escolarização, né? Como é que vai ficar a educação? E outros aspectos, saúde, que é uma complicação hoje, com esse quantitativo de pessoas, imaginem como que eles estão projetando, né, que a projeção aí é de crescimento. Aí vocês têm um outro trabalho, eu fiz um recorte para vocês verem que é um capítulo de um livro, né, o tema do capítulo é Cidades Inteligentes, Conceitos, Plataformas e Desafios, ele está lá nas referências. Esse capítulo aí tem alguns pontos dele que a gente vai discutir bastante, eu vou até citar para vocês várias vezes, com Santana, né, que são os autores, 2016, onde eles mostram 11 iniciativas internacionais de cidades inteligentes, né, 11 projetos científicos também para a criação de plataformas de software para cidades inteligentes. Quem é da área de informática vai amar ler esse capítulo aí. Eu vou me ater a essa questão dos projetos científicos, porque não dá tempo, mas a gente vai ver um pouco de iniciativas, né? O que a literatura já está dizendo sobre as cidades que são inteligentes e como é que elas estão conseguindo superar seus desafios. Também foram descritas tecnologias mais utilizadas para os projetos funcionais e eles apresentaram os desafios de pesquisa ainda em aberto, né? Assim como discutiram também para a área no futuro. Então, no próximo slide, vocês vão ver já no trabalho deles o que eles estão abordando. Aí, nessa abordagem sobre aplicações, serviços, né? Eles trazem vários cenários. Então, eles mostraram, por exemplo, um dos cenários das cidades inteligentes é melhorar e monitorar o trânsito. Eu até coloquei uma imagem aí de uma sala de monitoramento, vocês estão vendo aí, né, uma grande quantidade de pessoas observando aí nas telas como é que está o trânsito. Pois é isso que acontece, né, cidade inteligente tem que haver esse monitoramento, porque as aglomerações urbanas, elas são muito grandes. O que vai acontecer, então? Vai ter problemas em alguns pontos. Tem lugares, inclusive, que eles já conseguem até dizer o que você deve fazer para não passar por aquele ponto, né, que está tendo uma aglomeração, que os veículos estão, portanto, se concentrando, para que as pessoas tenham soluções, para que elas não fiquem paradas muito tempo. Eu já cheguei a ficar uma vez, quase 3 horas, né, no trânsito, de um ponto a outro da cidade, São Luís, inclusive, para poder, era de onde eu estava morando para onde eu estava querendo chegar, que era a universidade,
Por quê? Porque estava tendo engarrafamento. É uma perda de tempo. Se você tiver compromisso, você perde. E às vezes, se você tiver o seu compromisso ligado a dinheiro, né? Money, o que vai acontecer? Lógico que você vai ser prejudicado. Quem que vai repor isso para você? Por isso que deve existir essa questão do monitoramento, tanto do trânsito, como das condições da cidade, das multidões, do sistema de coleta de lixo, como eu falei para vocês, né, que realmente precisa, do sistema de saúde, de segurança pública, do gerenciamento também da água, do saneamento. Isso aí é importantíssimo, porque saneamento é qualidade de vida, é saúde, né? Se você não tem sistema de saneamento adequado, você não tem pessoas vivendo na cidade com saúde, pelo contrário, todas vão estar com algum tipo de problema de saúde, né? Algum tipo de doença, certo? E também tem a questão da energia elétrica. Agora a gente vai ver uma tabela que é de Com e Santana, né? Que é definições de cidades inteligentes. Eu vou tentar ser um pouco rápida nesse aspecto aqui, porque é uma questão conceitual. E o que ele traz? Ele traz alguns autores, né? Esses autores, no trabalho deles, as definições estão todas em inglês. O que eu fiz? Eu tentei traduzir tudo isso aí para o nosso idioma, para que ficasse mais claro para vocês entenderem mais rápido, né? Para depois não ter que fazer tudo isso também. Então, o primeiro que ele cita é o GIFIS de 2007, Edital 2007, onde ele fala que uma cidade inteligente é uma cidade com bom desempenho, construída com a combinação inteligente de doações, né, e atividade de cidadãos autodecisos, independentes e conscientes. Então, nesse aspecto, a gente vê logo de cara o quê? A educação, ela é uma das prioridades, portanto, dessas cidades. Inclusive, existem algumas cidades inteligentes que estão ganhando em primeiro lugar, por quê? Porque estão investindo em educação, estão criando polos de educação. O que é que você mais percebe de modificação? Inclusive, na revista Exame que eu li sobre esse assunto, cidades inteligentes, o autor do artigo, ele fala muito bem isso. As cidades inteligentes, como elas estão se reportando à educação, logo você vai ter um resultado, e é um resultado positivo. O que é? Diminuição de violência, por exemplo. Cidades inteligentes, então, criação de polos de educação dentro dessas cidades, há uma redução significativa de violência. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que a chave, realmente, para que nós tenhamos êxito é investir em educação, investir no ensino básico, no ensino superior, na pós-graduação. Por que não termos doutorado, por exemplo, programa de doutorado, de mestrado, nas cidades que são menores? Geralmente a gente só encontra mestrado, doutorado em cidades maiores, né? Em capitais, que existem os programas, nas menores não tem. Às vezes até a aprovação de um curso de graduação é muito complexo, porque eu já participei de comissões aqui em Codó para aprovar cursos, então é uma correria. Imagine aprovar um de pós-graduação. Então, há uma complicação, uma burocracia muito grande para essas aprovações, e isso implica, né, justamente nesse critério, aumento da escolarização dessas pessoas. Pelo que vocês percebem aí, o Márcio já jogou para você, já colocou o próximo, né, que é o Hall e o Dameri. Eu vou citar o Hall, né, depois vocês podem ver direitinho com mais calma a questão do Dameri, como é que ele cita. Então, o Hall ele diz que uma cidade que monitora e integra condições de todas as suas infraestruturas críticas, incluindo aí, por exemplo, as estradas, as pontes, os túneis, os trilhos, os metrôs, os aeroportos, né? É o caso de Campinas, que teve mega investimento em aeroporto, né? Os portos marítimos, as comunicações, a água, a energia, e até grandes edifícios, né? Como ele cita aí. Pode também otimizar melhor seus recursos, planejar manutenção preventiva. A manutenção preventiva é algo essencial. Monitorar também aspectos da segurança, dentre outros, tá? No próximo aí que a gente vai ver o Harrison, ele explica, em 2010, ele cita que a cidade, cidade inteligente é uma cidade conectada ou conectando a infraestrutura física com a infraestrutura de tecnologia da informação, de infraestrutura social, infraestrutura de negócio, para alavancar a inteligência coletiva da cidade. Então, ele faz essa fusão, né, das várias infraestruturas. Ele trabalha muito com esse aspecto de infraestrutura. E no próximo é o Guan, 2012. O Guan, ele cita que a cidade inteligente é uma cidade preparada para fornecer condições para uma comunidade saudável, para uma comunidade feliz, onde as condições desafiadoras que as tendências globais, ambientais, econômicas e sociais podem trazer. Então, realmente, é um conceito mais humanizado, ele traz justamente esse aspecto da mudança, né, do ser humano também, como é que ele se comporta dentro de uma cidade, porque às vezes a gente imagina que o ser humano simplesmente tem que trabalhar, estudar,
ter sua casa e só isso. Não tem que ter espaços, por exemplo, que possa estar ligado à qualidade de vida. E as cidades inteligentes têm que trabalhar, e já estão trabalhando nesse aspecto de qualidade de vida. Inclusive, essa é uma das dimensões das cidades inteligentes. São 6 dimensões. Eu vou já trazer para vocês uma figura que mostra isso, tá? Na próxima, esse aqui é o conceito, segundo Lazzaretti, mais utilizado pelos pesquisadores, né, sobre cidades inteligentes, onde ela fala que é do GINFI, de 2007, que a cidade inteligente, ela tem um bom desempenho, ela atua de forma prospectiva em economia, com pessoas, com governança, com mobilidade, como já expliquei antes, que é importante, né, com também condições de vida, combinação também inteligente do interesse e atividade de cidadãos conscientes, independentes, aptos a tomar suas próprias decisões, então a saber o que fazer dentro de cada mudança que vai acontecer, portanto, nesses espaços citadinos, né. Aí na próxima vocês vão ver o trabalho do Kohn e do Santana, o que ele traz aí, citando o GINFI de 2007, o que ele traz aí dessas dimensões. Ao todo são 6 dimensões, essas dimensões estão ligadas à economia, população, governança, né, que é governo, mobilidade, bem-estar, qualidade de vida, e a última que é meio ambiente. Inclusive vou ressaltar, essa daí, a última, meio ambiente, eu vou ressaltar mais, porque a fala do Eduardo, ela vai justamente... ela está conectada com essa questão das cidades globais, porque ele vai explicar a educação ambiental como ferramenta interessante que as cidades podem se apropriar, já deveriam, né, estar se apropriando, mas não se apropriaram ainda, né, e aí fica essas lacunas. O que a gente percebe são as lacunas mesmo na questão ambiental, no que se refere ao ambiente das cidades, né. As cidades, portanto, elas têm essas dificuldades de resolver pequenos problemas, às vezes, e outros até um pouco maior de logística. Por quê? Porque ainda não aderiu, né, completamente às ferramentas da educação ambiental. E o Eduardo vai trazer na fala dele alguns exemplos, né, que ele pesquisou sobre isso. No próximo slide vocês vão ver uma figura que ela está cheia de informações, eu sei, mas aí eu queria só trazer atenção para vocês, porque aí são as 6 dimensões, novamente, essas que eu acabei de citar, e ao redor da figura em verde, vocês estão vendo a parte marrom, são os indicadores, né, de cada dimensão. Portanto, por exemplo, na dimensão meio ambiente, que é a que eu vou citar para vocês mais aqui, porque nós não temos tempo hábil para falar de todas, né? Nós teremos que ter mais de 2 horas, tá? Então, o que nós vamos falar primeiro? Em meio ambiente, nessa dimensão, tem alguns critérios, alguns indicadores que eles elencam justamente para definir, né, essa dimensão. Existência de prédios verdes, né, energia verde, planejamento urbano também, que seja favorável justamente a esse aspecto, né, ao paisagismo, à arborização, que é importantíssima, e assim por diante, tá? Então, na questão ambiental, essa dimensão meio ambiente, ela é muito importante, porque o meio ambiente inteligente, ela vai medir, né, a sustentabilidade na cidade. Vai usar, inclusive, alguns parâmetros. Dentre esses parâmetros, tem a poluição ambiental, tem a questão da eficiência no uso de recursos como água, energia elétrica, quantidade de lixo reciclado, né? E também tem algumas ações que estão relacionadas a esta dimensão, como, por exemplo, a questão da medição da qualidade do ar, a questão do uso de fontes renováveis de energia, a medição, né, em tempo real de recursos utilizados em residências, tudo isso é utilizado está dentro, na verdade, dessa dimensão de meio ambiente inteligente, que é uma dimensão importantíssima para as cidades inteligentes, portanto, hoje, estarem atuando, certo? E também estarem se planejando. No próximo, vocês estão vendo aí algumas expressões que são bem usuais, né? Segundo o Kohn e Santana, 2016, eles citaram aí outras expressões, no caso, né, que são muito usuais, mas isso não quer dizer que a gente não esteja abordando, que a gente vai abordar tudo isso, a gente não vai conseguir fazer isso. Hoje eu estou só citando para vocês, talvez a gente possa fazer isso em um outro momento, em um outro evento, o que seria cada uma dessas cidades, né? Cidades digitais, cidade do conhecimento, cidades conectadas, que são terminologias utilizadas para classificar as cidades, inclusive isso aí tem critérios para que essas cidades elas se tornem ou sejam consideradas digitais, do conhecimento ou conectadas, existem critérios para classificá-las. Assim como as cidades inteligentes também existem critérios para que elas sejam classificadas assim. Próximo slide é o de iniciativas, eu inclusive vou começar falando dessas iniciativas, mostrando para vocês as principais iniciativas inteligentes ao redor do mundo. O que a gente pode perceber nesse mapa? Nesse mapa, o que nós vemos aí é, na verdade, uma concentração das cidades inteligentes em alguns pontos do globo, principalmente o velho continente, né, Europa, ele
lidera, inclusive, a existência dessas cidades inteligentes, a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, o sul e o sudeste da Ásia também, dá para a gente perceber uma grande concentração. África, nenhum exemplo, nenhuma iniciativa de cidade inteligente. Brasil tem 2 exemplos aí de cidade inteligente, mas já existem iniciativas interessantes aqui no Brasil, vou até citar. No caso do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, tem Búzios, né? A própria cidade de São Paulo, todos no sudeste, né, a maioria. Só tem um exemplo aqui de iniciativa de cidade inteligente no norte, que é de Palmas, né, no Tocantins, que ela está aí tentando entrar como iniciativa, né. Na região nordeste também nenhum exemplo, tá, foi encontrado. Na região sudeste, bastante exemplos, como vou citar para vocês aí, de cidades inteligentes. E ao redor do globo tem vários estudos de casos sobre essas cidades, né, pelo que eu pude perceber nos trabalhos lidos, são várias situações realmente que eles conseguem melhorar, né, e até mostrar melhor para a gente o que significa isso. Eu vou citar aí para vocês, acho que vocês estão percebendo aí que eu coloquei dessas iniciativas, todas são cidades, né, internacionais, né, são cidades de outros países, portanto a gente vê aí primeiro Santander, né, Santander é uma cidade que está utilizando um aplicativo bem interessante, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Nesse aplicativo que eles conseguiram lá criar, deixa eu só puxar aqui, porque é muita coisa mesmo para falar. Olha, é uma cidade espanhola, né? Então, eles estão utilizando uma plataforma chamada Smart Santander, onde eles realizaram experimentos de aplicações, né, e serviços para o cidadão. Essa segunda aí que vocês estão vendo embaixo é Barcelona, na Espanha, que utiliza serviços inteligentes para a coleta de lixo. Isso eu achei fenomenal, essa questão da coleta que eles fazem lá, utilizando também carros elétricos, né? Amsterdã, o exemplo deles aí na criação de projetos de área de trânsito, tá? Eles são muito ligados a essa questão do trânsito, né? Assim como também eles fazem esse monitoramento da cidade, apoio à realização de grandes eventos, né, também. Ela está do lado aí de Barcelona, Amsterdã. A última que tem aí é Chicago, nos Estados Unidos, né? Está acima, no canto superior. Através da plataforma WindGrid, né? Coleta diversos dados gerados na cidade. Eles fazem isso como ligação de emergência, de dados de trânsito, monitoramento também da cidade, né? Aí, no caso de Barcelona, que é a que me chamou a atenção, Barcelona fica na região lá da Catalunha, e eles têm aproximadamente 4,7 milhões de habitantes, então eles criaram esse projeto BCN Smart City, onde eles têm diversas iniciativas, né, científicas e comerciais para tornar a cidade mais inteligente, e a implantação lá que eles fizeram, que eu achei interessante, foi os sensores para notificar as lixeiras da cidade quando estão cheias. Também desenvolveram algum sistema de monitoramento das condições da cidade, um portal de dados abertos da cidade que podem ser utilizados para implementação e aplicação de serviços para os cidadãos, né? Então, é voltado totalmente para aquele que está fora da gestão. Quem está na gestão vai, portanto, lidar com esse tipo de informações que são colocadas nesse portal. Achei muito interessante também como eles trabalharam esse aspecto. E existem outras iniciativas. Aqui eu coloquei para vocês só para a gente ressaltar. Não vou explicar cada um deles, mas vou ressaltar o que eles utilizam nessas cidades, por exemplo, de tecnologias, para melhorar essa infraestrutura. Eles estão usando Big Data, computação em nuvem, internet das coisas, né, que hoje está bem alta aí essa explicação. Então, essas tecnologias, elas têm se mostrado favoráveis, portanto, à melhoria, né, das construções, das cidades mesmo, da organização do espaço, né, geográfico, para que as pessoas consigam ter melhor qualidade de vida. No próximo, vocês vão ver outras iniciativas que eu coloquei, né? Eu coloquei, por exemplo, aí Dublin, na Irlanda, Búzios, no Rio de Janeiro, Manchester, na Inglaterra, Seattle, nos Estados Unidos, Tessalônica, na Grécia, Masdar é um bairro de Abu Dhabi, né, uma cidade interessante, o nome, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e São Paulo, aqui no Brasil. Então, no estado do Rio de Janeiro, em Búzios, lá foi a primeira cidade do Brasil, uma das primeiras, aliás, a iniciar o projeto de implantação de uma infraestrutura de cidade inteligente, né? O projeto deles lá tem 3 objetivos: tornar a cidade mais sustentável, com uso racional de recursos, com eficiência, e as principais ações deles lá foi a implantação de uma rede de energia elétrica inteligente, tá? Criação também de prédios inteligentes, onde
é possível monitorar o uso de recursos de casas, de edifícios, de comerciais também, melhorar o sistema de comunicação da cidade, utilizando, portanto, tecnologias de comunicação como Wi-Fi, né, e também as linhas de energia. Dublin, na Irlanda, lá tem 2 projetos para tornar a cidade mais inteligente. O primeiro que eles criaram lá foi a plataforma de dados, né, abertos, o Dublicad, que possibilita a cidadãos, empresas e também pesquisadores o acesso a mais de 200 conjuntos de dados, tá? Eu passo para vocês, só para vocês verem uma outra imagem que é bem, até ponto turístico, né? Lá é Malásia. Aí eu ainda estou citando o caso de Dublin, que eles melhoraram bastante essa questão do monitoramento da cidade. Eles criaram também o sistema as estações de aluguel de bicicleta, né? Para incentivar a população mesmo a pedalar, sair do automóvel, ir para a bicicleta e, portanto, melhorar as vias, as rodovias, né? Para que as pessoas possam utilizar. Nas cidades que a gente, por exemplo, aqui em Codó, acho que quem está em Caxias, Marcos está em Caxias, né? E outras pessoas que estão em outras cidades. Acho que vocês já observaram que para você competir com o carro, a sua bicicleta e o carro, é difícil, né? Então, as cidades precisam realmente estar investindo nessa questão do uso de outros tipos de meios, né, de transporte, e voltar, portanto, um pouquinho no tempo, a gente tem que voltar, né? A gente está voltando, né? Para até mesmo dar um pouco mais de segurança e ver essa questão da mobilidade, que a mobilidade vai ter que acontecer, inclusive em várias capitais do mundo, como a gente viu agora, né? Eu citei para vocês Dublin, eles estão fazendo isso, tá? Essa foto que vocês estão vendo aí é de uma ponte. Essa ponte fica em Singapura, na Malásia, né? Lá eles criaram uma ponte em forma de DNA, tá, pessoal? Aí lá, segundo a reportagem, que eles colocaram a Helix Bridge, né? É uma ponte em curva para pedestres. Eles colocaram ela de uma marina para outra, para a pessoa poder atravessar, e eles colocaram umas luzes vermelhas, né, com as letras C, G, A e T, que é justamente as iniciais das 4 bases do DNA. Quem é da biologia vai gostar de saber disso, né? No caso, a citocina, a guanina, a adenina e a timina. Então, eles fizeram uma projeção mesmo, né, de uma ponte, de uma construção, usando o que há de moderno aí nas pesquisas, né, pesquisas biológicas, que remete, portanto, a esse aspecto também do urbano, né. Então, para que a população ficasse bastante inteirada. Ela tem 280 metros, essa ponte, fica na cidade de Singapura. Agora, eu vou ficar falando um pouquinho para vocês sobre as reportagens que eu encontrei, né, sobre cidades e cidades inteligentes, que eu, como disse para vocês, são duas expressões diferentes. A primeira imagem que vocês estão vendo aí é da China, de Xangai, na China, né, a cidade de Xangai. Essa foto aí, pessoal, é da revista, não dá para ver direitinho, porque corta, né, o meu celular está cortando. Eu não sei no YouTube, mas aqui dá para a gente ver só um pouquinho. É da National Geographic Brasil, eles fizeram uma reportagem em 2019 sobre áreas urbanas saudáveis, né? O que significa áreas urbanas saudáveis? São aquelas áreas que devem se reestruturar para que possa reparar os danos deixados em comunidades destruídas para servir o automóvel. Então, aí eles estão vendo essa questão do aspecto do urbano, né? Como que as cidades poderão melhorar no futuro as suas rodovias, né? As suas construções também. Essa outra imagem aí, ela é da Inglaterra, a famosa cidade Jardim, né, fica no norte de Londres, e aí o que ele mostrou aí nessa reportagem? Que as pessoas estão saindo daqueles ambientes cinzas, né, cheio de prédio, muita poluição, isso aí não atrai mais ninguém, não. Já foi um dia que, outrora, né, que isso atraiu alguém. Hoje em dia as pessoas precisam de ar puro, cidades menores, cidades onde se tenha realmente um projeto paisagístico, é o que vocês estão vendo nessa foto aí, né, de Wellingham, Garden City, né, fica na Inglaterra. Isso é uma cidade projetada para ser assim. Aí vocês estão vendo as 10 primeiras cidades mais inteligentes do nosso país, né, esse aí tem um ranking, inclusive que foi feito uma pesquisa de alguns critérios, né, então quem ficou em primeiro lugar, já vou logo me antecipar aqui e citar logo para vocês, né, que é Campinas, São Paulo. Ela conseguiu esse título, né, justamente porque ela investiu bastante em alguns critérios, né, em algumas das dimensões que eu acabei de citar para vocês. Dentre essas dimensões, entra o aspecto do meio ambiente, né, que é um dos principais, e a sustentabilidade, portanto, e também eles investiram em
educação, né? Os Campinas tem um polo de educação bem interessante, tem uma imagem, inclusive, que eu vou mostrar sobre ela. Esse artigo da revista Exame, onde mostra as cidades mais inteligentes de 2019, e eles usaram aí, através da consultoria Urban System, a parceria com a empresa também de organização de eventos, onde eles conseguiram utilizar esses critérios. Campinas se destacou em quê? Tecnologia, se destacou em inovação, em primeiro lugar, inclusive, ela se destacou em empreendedorismo, né? Portanto, aí o setor de serviços, ela se destacou também em governança e ela se destacou também em mobilidade. Então, Campinas conseguiu ter realmente bastante números interessantes sobre esse aspecto, tá? Por isso que ela está aí em primeiro lugar, inclusive superando capitais, né? Porque ela não é capital, ela superou, inclusive, a própria capital de São Paulo, né? Aí vocês estão vendo mais uma imagem dela, né? A mais inteligente conectada do Brasil. Vocês podem até passar, mas que a gente já viu, né? Eu já trabalhei com eles aí. Pois aí vocês estão vendo o polo de educação, eu coloquei 2 universidades, existem outras, né? A Unicamp, as maiores, a Unicamp e a PUC Campinas, né? Aí tem, inclusive, citando quais são os critérios que eles utilizaram também. Né? Dá para a gente perceber, portanto, o porquê dessa cidade estar com esses títulos, né? Investir em educação, inclusive em escolarização da população, tem até artigos que falam, né, que em alguns lugares do mundo, as pessoas que estão nessas cidades, onde se investe bastante em educação, elas têm muito know-how, elas têm uma quantidade de informações muito interessante, né, sobre como atuar, como fazer também com que a cidade ela progrida, ela vá para frente, não fique parada no tempo, né, porque às vezes, quando eu digo assim, parada no tempo, não que as cidades históricas, né, que aí é um outro tipo de conceito que a gente pode, né, rever, não sejam importantes, mas assim, eu estou falando no aspecto de saneamento, de urbanização mesmo, de energia elétrica, de água, porque tem alguns lugares do mundo que não tem isso. Aí a gente pode ver, assim, eu trouxe para vocês os livros, né, que remetem ao tema. Achei bem interessante trazer esses livros, né, quais são eles. Aí é o da Santaella, né, Lúcia Santaella, Cidade Inteligente, Por quê, para quem? Pela editora Estação das Letras, em 2016, esse livro. Tenho mais 2, que eu vou citar para vocês aí hoje. Os outros são... esse aí, Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes também. Aí vai trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável no planeta urbano, porque o planeta realmente, como eu disse para vocês, no planeta Terra, a maior parte das pessoas vivem nas cidades, né? Por isso que essa pesquisa realmente é bem interessante de ser acompanhada, né? O próximo é Cidades Inteligentes, como um guia para a construção de centros urbanos. Quem é da área de engenharia, não sei se tem alguém da engenharia civil, da arquitetura também, bem interessante ler, porque mostra um pouco do que nós temos de mudanças, né, nesse aspecto. O próximo, que a gente vai ver agora, esse aí é interessante porque é um artigo que eu encontrei, já bem recente, nesse artigo, sobre cidades inteligentes, os insights e as contribuições das pesquisas brasileiras. Se vocês perguntassem assim, onde é que estão as pesquisas do Brasil sobre as cidades inteligentes? Esse artigo aí, ele diz onde é que estão, tá? Ele diz onde que se encontram as teses, né? Onde é que você encontra os grupos de pesquisas, quais são as universidades, né? Por exemplo, ele identificou aí, os autores, né? Eles identificaram uma rede de pesquisadores brasileiros que estudam cidades inteligentes e eles descrevem as principais contribuições para esse tema. Então, as principais universidades têm pesquisadores que estudam o assunto na USP, na PUC Campinas, na UFPE, né, que é a Universidade Federal de Pernambuco, na Uninove, que é a Universidade 9 de Julho, em São Paulo, e lá foram evidenciadas várias redes de relações já entre as universidades na condução da pesquisa. Tem vários cursos, inclusive, o Márcio vai mostrar para vocês aí no próximo slide, que fala até como que eles estão conseguindo esses resultados, né, porque são as áreas que vão surgindo e vão mostrando, né, vão mostrando os trabalhos aí, vão produzindo e vão mostrando para a galera, para quem quer realmente ler o assunto, se inteirar, entender e trazer isso para a sua cidade, que é interessante, né? É interessante de trazer isso para a nossa cidade, mostrar para os nossos gestores, né? Quem sabe trabalhar isso com os nossos alunos, para a sociedade civil, para quem realmente é gestor do município, como é que se consegue isso, né? Porque se algumas cidades do nosso país estão participando desses prêmios, por que as outras cidades não podem, né? É o que Palmas está fazendo, né? Palmas no Tocantins. Aí, olha, eles buscaram, o termo Cidade Inteligente, na plataforma Lattes, eles encontraram 83 grupos de pesquisa, de pesquisadores e universidades do país inteiro. É o trabalho da Lazarete, né? São várias pesquisas, portanto. No próximo,
vocês vão ver aí mais algumas informações. Isso aí é da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, onde eles também utilizaram o termo cidades inteligentes. Então, eles encontraram 104 publicações já dessa área de conhecimento. Já estou quase fechando aqui minha palestra. Na Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos, né, eles também encontraram já 12 artigos científicos publicados no nosso país sobre cidades inteligentes. Esse artigo é de 2019, viu, pessoal? Está bem recente, então por isso que eu estou explicando para vocês assim, pormenorizado. E um outro aspecto que eles encontraram também foi a questão das produções brasileiras, né? Quais são os cursos, ou então qual a universidade, qual o programa. Ciência da computação, por exemplo, tem 23 publicações já, a engenharia elétrica tem 20, a Universidade 9 de Julho ela tem um programa de pós-graduação específico para cidades inteligentes e sustentáveis, ela já gerou 11 dissertações nessa área. O curso de administração ele aparece como destaque nas áreas em que são desenvolvidas as publicações sobre o tema, já com 9 dissertações e teses, né? Então, a área de administração está de parabéns, porque está fazendo bastante pesquisa. A área de ciências sociais, ciências humanas de um modo geral, também ela está se inteirando, né? Como a gente está fazendo aqui, um debate um pouco das ciências humanas, entrando alguém acho que de outras áreas também, da matemática, né? Mas, assim, é muito interessante a gente realmente ver, porque são vários pontos de vista. E aí eu trago para vocês para a finalização, né, dessa minha fala, porque a gente realmente tem que dar uma pausa, porque tem uma outra particularidade desse tema. Então, o que eu trago para vocês? Que os principais benefícios, né, das cidades inteligentes, conforme o que eu encontrei nos artigos lidos, né, nos livros, é isso, é otimização da infraestrutura, serviços, né, uso mais sustentável dos recursos, melhoria também da qualidade de vida da população, que é um ponto muito forte, né, como que essas cidades vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que ela realmente possa ter um ambiente mais saudável, mais tranquilo, né, mais moderna também, como a gente viu antes, né, na cidade de Singapura. Tem um outro, Madison. Aí ele também encontrei isso aqui, a questão dos estudos que estão aqui no Brasil, a maior parte deles, eles se reportam mais a esse aspecto de solução para problemas urbanos. Por quê? Porque o Brasil ainda tem que melhorar muito nesse aspecto de qualidade de vida, né? A questão da população viver em áreas que são consideradas precárias, né? Com habitações precárias, né? Isso é um problema ainda que precisa ser resolvido. Então, a cidade inteligente do Brasil, essa pesquisa é mais voltada para isso. Como que essas infraestruturas realmente vão ser melhoradas. E aí eu deixo para vocês algumas referências, lógico, existem outras, centenas de referências, eu trouxe apenas algumas, caso vocês precisem, vocês podem estar consultando, tem no final aí meu e-mail, se vocês quiserem bater um papo depois, a gente conversar, a gente pode conversar sobre o assunto sim, eu vou ficar aguardando vocês, a participação, tá bom? Muito obrigada, e passo a palavra agora para o Eduardo. Pronto, show de bola. Parabéns, professora. Explanação, apresentação linda. Eu, desde o início aqui, que a senhora começou falando sobre os cidadãos interconectados, até o final, né, sobre a qualidade de vida, né, falando que a cidade inteligente é aquela que proporciona a qualidade de vida para os seus moradores, né? Então, a senhora fechou com chave de ouro aí a sua apresentação. Vamos agora iniciar, né, a discussão do Eduardo, né, que vai falar aqui um pouco sobre meio ambiente. E agradecer aqui mais uma vez, né, a presença de todos, professor aqui da UFP, professor de Vitória da Conquista, interior do Piauí, tá lindo, 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 bacana. Tudo ok aí, Eduardo? Tá aparecendo aí já na tela? No YouTube tá carregando. Tá carregando no YouTube, o teu já tá aqui. Vou desligar o meu aqui. Então, boa tarde, gente. Praticamente já é noite aqui, então boa noite. Para quem tiver, agradecer já desde já quem se inscreveu na mesa redonda. E o assunto que eu vou abordar é a temática da educação ambiental. Esse que é um tema bastante importante, bastante interessante, bastante amplo. E a primeira coisa que eu iria abordar é justamente a questão dos conceitos de educação ambiental. Praticamente todo pesquisador da área ambiental ele tem uma noção do que viria a ser educação ambiental, tem uma ideia de um conceito próprio, tem um plano do que poderia ser, porém eu acabei trazendo aqui dois conceitos, um conceito legal, ou seja, literalmente o que está escrito nesse conceito é lei, é regra, que é a Lei 9.795, que é de 1999.
lei, no seu artigo 1º, ela vai falar que vai dar o Conselho de Educação Ambiental, que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de sustentabilidade e sua sustentabilidade. Sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Uma questão que é básica do Brasil é o número de leis, e para a área ambiental não é diferente. Temos bastantes leis voltadas também na área de educação ambiental. O Maranhão ele possui um plano estadual de educação ambiental. A Constituição Federal possui, no seu artigo 225, no parágrafo 1º, item 6º, vai falar onde pode se aplicar a educação ambiental, o dever que o governo, né, que o poder público tem referente à educação ambiental, que ela vai ser aplicada em todos os níveis e módulos de ensino. E é basicamente essa que é a questão. O Brasil tem muitas leis, tem a Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Educação Ambiental, planos estaduais, tem a Constituição Federal, tem várias leis municipais e leis estaduais. O problema do Brasil é só a aplicabilidade. Como praticamente de muitas leis, o problema é a aplicabilidade dessas leis, dessas regras, que acabam trazendo danos para a educação. Nós acabamos tendo problemas com a educação por conta desses erros de aplicabilidade da lei. Para começar, eu tive a oportunidade de fazer projetos científicos, fazer pesquisas. E um desses projetos foram voltados à cidade de Codó. O nome desse projeto era Análise do Meio Ambiente Urbano Central em Codó e sua relação com os impactos socioambientais. Primeiramente de tudo, por que nós escolhemos essa área aqui, a área central de Codó? Porque normalmente a área central de um município é tido como uma área de maior relevância política, de maior relevância econômica, de maior relevância de status mesmo das pessoas que moram nessa região. E acabam normalmente se preocupando mais com a estética do local, normalmente se preocupam mais com a visão desse local. Por exemplo, dificilmente uma pessoa que é dona de uma loja, ela vai se preocupar com a questão aliás, ela vai se preocupar bastante com a estética que está na frente da sua casa, da sua loja, ou seja, se tiver lixo, se tiver esgoto, ela vai se preocupar com isso daí, porque se tiver essas questões, tiver muita questão de poluição, sujeira, dificilmente as pessoas que estão ali, os compradores, digamos assim, eles não vão querer, os clientes não vão querer entrar naquela loja, porque se ela não cuida nem da parte da frente, o que dirá do fundo, né? O que dirá lá dentro da loja? O que será que espera lá dentro? Então as pessoas normalmente tendem a se preocupar um pouco mais com a temática voltada à área ambiental. Gente, a minha imagem está meio escura ou não? Tá tranquilo, dá para... Vai ficar escuro, me dá um toque aí para... Qualquer coisa eu intervenho aqui, tá? Clarear mais, mas dá para ver. Então, normalmente a área central de algum município, ela é tida com esses aspectos. Mas, quando eu fui fazer o projeto, foram basicamente essas imagens que foram encontradas em praticamente qualquer local. E eu quero chamar a atenção para a imagem do meio. A imagem do meio é uma imagem que tem uma rampa de acesso para deficientes. Na grande maioria dos municípios brasileiros, há um problema referente às rampas de acesso. Dificilmente se há um trabalho social voltado a essa área. Dificilmente há uma atenção na questão das rampas de acesso. Então, quando temos uma rampa de acesso, é justamente essa imagem que temos. A presença de resíduos, ou seja, já é complicado um deficiente já se deslocar pelo município, encontrar rampas, e quando encontra, ele encontra nesse estado. E nós podemos ver pelas outras imagens que até mesmo para pessoas que não portam deficiências é complicado se deslocar pelo município. Podemos ver aqui diferenças
da calçada, aqui de um lado para o outro, ou seja, pessoas mais idosas, podem escorregar em cascas de frutas, pessoas podem acabar tropeçando em outros resíduos, sacolas, escorregar, ou mesmo acabar se contaminando com algum vírus, um parasita que tenha no esgoto, porque foi encontrado sim também imagens de esgoto a céu aberto. Então, é um problema que deve ser mostrado, não apenas a questão ambiental, mas também a questão social. A questão ambiental não precisa nem falar tanto, a própria imagem fala por si própria. Mas a questão social, devemos ressaltar também que existem muitas pessoas que vivem a partir da coleta de resíduos, sejam a procura de alimentos dentro desses resíduos, ou procura de algum recipiente, de algum metal, para poder levar para reciclagem, para poder conseguir alguns trocados, para poder comprar alguma outra coisa. Mas não há uma separação, dificilmente se há uma visão de resíduos secos e úmidos separados. Normalmente temos imagens como essa do canto, que a presença dos dois juntos. Ou seja, se a pessoa encontrar algum alimento, assim, muito provavelmente deve estar contaminado com alguma outra coisa, assim, o que já causaria problemas, por si próprio ia causar mais, porque já está contaminado com alguma outra coisa. E uma questão que eu quero ressaltar é a questão da proximidade da área central do município com o rio Itapecuru. O rio Itapecuru corta a cidade de Codó, e tem uma questão que é um tanto triste, que é a realidade de muitos rios quando cortam a cidade na área urbana, que é a questão de ser desmatada as suas margens, haver a falta da mata ciliar. E Codó não é muito diferente. Codó tem esse problema, tem essa dificuldade de cuidar da mata ciliar. E existem muitas pessoas que moram nessa região, existem muitas pessoas que vivem nessa região, e normalmente o rio é uma parte mais baixa, uma região mais baixa. Então, quando chega no período chuvoso, boa parte desses resíduos, que dá outra imagem, acabam descendo para o rio, e aí acaba tendo uma série de problemas, uma série de complicações, por conta dessa questão dos resíduos que acabam sendo despejados no rio, fora o que também muitos desses resíduos acabam indo para onde seria escoado água, ou seja, acabam entupindo bueiros, qualquer local que poderia escoar água. E nessa questão acaba formando as enchentes que, infelizmente, acabam sendo tão comuns na região. Eu tive também a oportunidade de fazer um outro projeto aqui na minha cidade de Natal, que é Timbiras, do Maranhão, que o projeto tinha por nome Arborização em Áreas Públicas no município de Timbiras. E o que esse projeto trabalhava? Qual era o foco dele? Esse projeto ele tinha por foco justamente analisar as questões da vegetação dentro da área central do município, ver o contato das pessoas com a área ambiental, ver a relação delas com a área ambiental. E a área urbana foi decidido por ser essa praça. Por quê? Porque há presença de vários colégios, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Podemos ver que há presença de postos, de lotéricas, ou seja, há vários comércios, farmácias, há postos de delegacia, ou seja, há um contato, há uma participação, uma passagem muito grande de pessoas aí. Então, digamos, de certa forma, a população tem um certo contato com essa praça, então eles seriam um bom público, ou seja, uma boa região para se fazer essa pesquisa. No caso, o público-alvo que foi escolhido foram os estudantes do ensino médio, para analisar a percepção deles frente a essa questão ambiental. Antes de tudo, eu queria levantar uma questão sobre Timbiras, que, diferentemente de Codó, que tem área desmatada, a mata ciliar, Timbiras é conhecido por ter a mata ciliar. É um dos municípios, dentro de todo o caminho do rio Itapecuru, na parte urbana, que tem a mata ciliar na parte urbana conservada.
Timbiras é um município razoavelmente grande, porém, na parte rural, a parte urbana, ela é bem compacta, ela é bem pequena. Então, isso talvez tenha facilitado essa questão, e o único ponto que tem um desmatamento significativo, digamos assim, na região de Timbiras, é a região de Passa Ponte, e é uma região onde é utilizada como um ponto turístico aqui em Timbiras. Como ponto turístico em Timbiras. Então, é uma área que tem um desmatamento, porém ela é utilizada de forma econômica, é uma questão social, de mesmo as pessoas tiram o sustento desse momento, que é conhecido como um local chamado Prainha dos Cocais ou Prainha dos Amores, que é chamado aqui em Timbiras, e serve como um ponto turístico aqui do município. Fora isso, praticamente toda a mata ciliar é preservada no município de Timbiras. Uma outra questão que eu quis ressaltar em relação ao projeto é os resultados. Eu não vou me aprofundar aqui nos resultados do projeto, mas eu quero levantar dois dados que foram levantados dentro da pesquisa, que foi, primeiro, a estadia, ou seja, o tempo que as pessoas moraram em Timbiras, que foi 12 anos e meio. Com esse tempo, o público que participou do projeto de forma voluntária pôde ver a visão, o trabalho de 4 governos frente à área ambiental, frente ao meio ambiente, 4 formas diferentes de trabalhar. O final de um governo, outros 2 governos, que nenhum deles, ambos não conseguiram uma reeleição, e o início de um 4º governo, ou seja, puderam-se ver 4 trabalhos diferentes com o governo. De governos frente à área ambiental. Não exaltando o atual governo, mas a professora Inaldo teve a oportunidade de ver um desenvolvimento desse trabalho voltado à área ambiental. Entre esses governos, com certeza, esse que está agora foi o que deu maior ênfase à temática ambiental. Inclusive, a professora Inaldo, junto com o professor Zé, receberam convites para participar desses projetos e tudo mais. Inclusive, terá uma foto mais à frente mostrando um desses eventos que tivemos a oportunidade. Inclusive, eu próprio estava trabalhando como auxiliar dentro da secretaria de um colégio e eu já estava desenvolvendo projetos para aplicar nessa escola dentro da área ambiental. Infelizmente, por conta da pandemia, eu tive que cancelar o projeto, pelo menos momentaneamente, né? O outro dado que eu quero levantar em relação a esse projeto é uma questão. Porque, primeiramente, voltando à Lei 9.795 e outras legislações ambientais, elas falam basicamente a mesma coisa. A educação ambiental, ela não precisa de uma disciplina própria, ela é transversal, isso é verdade. Você pode trabalhar dentro da história, por exemplo, trabalhando na década de 60, que é o momento onde tem a maior elevação dos movimentos sociais, seja o movimento negro, o início do movimento LGBT, o movimento feminista e, é claro, o movimento ambientalista. Inclusive, na década de 60, que surgiu o termo educação ambiental em uma reunião na Grã-Bretanha, na cidade de Ely, que surgiu em uma reunião de professores voltada à área da educação. Viu-se a necessidade de trabalhar a temática ambiental por conta de consequências da Guerra Fria. A década de 60 é o auge da Guerra Fria, e por consequências da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que tem uma questão de impactos ambientais absurda, principalmente voltada à questão da radiação. Por exemplo, existe uma área na França que é conhecida como área da morte, ou área mortal, porque é uma área onde foi detonadas tantas granadas e tantas armas que se tornou, e tem tantos projéteis lá que é radioativa essa área, ou seja, é proibido qualquer pessoa chegar nessa região, ou seja, dificilmente se nasce até mesmo grama. O resultado que foi levantado dentro dessa minha pesquisa foi que havia-se uma pergunta que ela perguntava de forma aberta o que os alunos entenderiam por meio ambiente. Se eles entenderiam só tipo uma palavra, tipo meio ambiente é as árvores, são os animais. Ou então uma questão mais, uma frase, um conceito, o que vinha na cabeça deles quando se falava de meio ambiente.
E o resultado foi bastante assustador quando eu estava corrigindo, que 40% não souberam responder, deixaram literalmente essa pergunta em branco ou simplesmente disseram, não sei, não tenho ideia do que viria a ser meio ambiente. Eduardo, eu acho que sua apresentação travou, que aqui está aparecendo arborização em áreas públicas do município de Timbiras. Você está mais na frente? Não, eu estou aí mesmo. Ah, tá bom, tranquilo, então tá certo, valeu. Então, esse foi um resultado que eu acabei me surpreendendo, 40% dos estudantes de ensino médio não saberiam dizer o que era educação ambiental, o que seria meio ambiente. E eu quero ressaltar o Enem do ano passado e outros vestibulares que abordaram muito mesmo a temática ambiental. Houve várias perguntas voltadas à questão de meio ambiente, não apenas na área de biologia. Havia perguntas dentro da área da filosofia, havia perguntas dentro da área da sociologia, geografia, ou seja, diversas áreas trabalhava sim a temática de meio ambiente, faziam questões voltadas à área ambiental. Ou seja, alunos que estão de 1 a 3 anos se preparando para o vestibular e não têm ideia de o que viria a ser meio ambiente, sendo que os vestibulares cada vez estão se preocupando mais em perguntar sobre a área ambiental. Então, isso acaba sendo uma forma de questionar se realmente não há a necessidade de criação de uma disciplina de educação ambiental, como muitas pessoas dentro da educação dentro dos governos, né, voltados para a parte da educação, dizem que não, dá de se trabalhar em outras disciplinas, então não precisa criar uma nova disciplina para a área ambiental, mas referente a dados como esses, há de se questionar realmente esse trabalho, se realmente está sendo bem executado ou se deve-se haver alguma mudança. Eu tive a oportunidade de fazer parte de diversos projetos, como essa imagem, onde está praticamente tudo azul, foi referente ao Dia Mundial da Água, onde a professora Inada foi convidada e convidou alguns alunos, por exemplo, eu, 2 colegas meus de turma e um outro aluno de agropecuária. Esse que está ao meu lado é o secretário de meio ambiente daqui do município, de Timbiras. Houve também vários outros eventos voltados a essa temática. Eu tive a oportunidade de ser diretor de saúde e meio ambiente do Grêmio Estudantil do IFMA. E um dos projetos que eu pude executar foi a criação de um ecoponto para a entrega de compartimentos eletrônicos. No caso, principalmente pilhas e baterias. Eu pude participar de várias palestras também dentro da rede estudantil de Codó, seja da rede municipal ou particular, e eu tive a oportunidade de participar e executar projetos e tudo mais. E para já encerrar minha fala, assim, para não me aprofundar, para não gastar mais tempo, assim, de vocês, em relação a uma pesquisa que eu fui fazer para tentar entender o que seria o tripé da educação ambiental, o que seria importante para formar um tripé da educação ambiental. Nós vemos bastantes bastantes termos que trabalham com a espécie seria o tripé. Tem o tripé da sustentabilidade, tripé da economia, tripé disso, daquilo. E eu fui atrás do que seria o tripé da educação ambiental. Não há uma pesquisa ou um termo, assim, o que seria o tripé da educação ambiental, mas eu fui atrás e encontrei essas 3 palavras, que são as mais utilizadas, que é a questão do aprendizado, motivação e atitude, que estão as 3 interligadas. Primeiro de tudo, o aprendizado. Há um debate muito grande dentro da área ambiental, se há necessidade de falar ainda de conscientização. Porque, na verdade, o certo seria falar sensibilização, mas, na minha opinião, deve-se sim trabalhar conscientização. Porque há uma questão que também há um problema dentro do ensino da educação ambiental, é que nós não conseguimos sair do reduzir, reciclar e reutilizar, que são os 3 R's. Não saímos disso. Quando nós estamos lá na creche ou no ensino médio, são 2 temas que nós vamos trabalhar: reduzir, reciclar, reutilizar ou desperdício de água. Não sai disso. Não há trabalhos, não há incentivos além disso. E quando se há trabalho é justamente ou no dia da água ou no dia da terra, no dia do meio ambiente,
esses eventos voltados à temática ambiental. Mas, Dia da Árvore, ou seja, talvez fala um pouco da importância da árvore, fala uma vez ou outra das poluições, mas basicamente é reduzir, reciclar, reutilizar e desperdício de água. E nós temos que entender de uma coisa: falar de meio ambiente não é falar que jogar o certo é jogar lixo no lixo. Ou seja, nós precisamos falar de conscientização, porque todo mundo tem consciência de que jogar papel no chão é errado. Mas a educação ambiental não se resume a jogar papel no lixo ou não. Tem um debate muito maior. Por exemplo, as queimadas. As queimadas são bastante fortes aqui no Maranhão. Eu inclusive, já conversei com algumas pessoas da área rural. Quem estuda na área da geografia ou biologia sabe os impactos que as queimadas causam para o solo. Sim, as pessoas da área rural, elas estão certas que quando a vegetação está numa certa altura, é o momento certo de fazer, digamos, o plantio, porque é o momento onde o solo está mais rico, está mais vivo, tem mais facilidade de fazer a plantação e tudo mais. Só que no momento que ele faz a queimada, ele mata praticamente todos esses nutrientes, toda essa vitamina, toda essa vida, digamos, que facilitaria a riqueza da produção. E aí é que está o problema. Se você for tentar dialogar com muitas dessas pessoas da área rural, muitos vão dizer que sim, sabem que isso é um problema, muitos vão dizer que no máximo o problema é a fumaça, mas a fumaça acaba rápido. E se isso fosse verdade de causar problema no solo, então num ano depois, na hora que ele fosse fazer a queimada no mesmo período, a vegetação teria que estar num tamanho menor, mas muitas vezes está no tamanho maior. Ou seja, muitas vezes eles falam simplesmente, não, daí é baboseira, daí é simplesmente tentativa de enganação para a gente tentar gastar dinheiro pagando não sei o quê, sendo que eu não tenho dinheiro para isso, eu continuo fazendo a queimada, mesmo se isso daí for verdade, mas eu continuo fazendo meu plantio e todo ano que eu vou fazer a vegetação está cada vez maior. Nós sabemos que a longo prazo vai ter efeitos graves, realmente, essa questão da queimada, e muitas pessoas, infelizmente, perderam plantações porque não conseguiram mais fazer essas plantações porque o solo, digamos, estava já morto. Outra questão que temos que trabalhar da educação ambiental é o aquecimento global. O aquecimento global tem muitas pessoas que dizem que esses poluentes são emitidos pelos carros, pelas indústrias e tudo mais, na verdade é uma balela para as grandes empresas que já estão aí continuarem dominando o mercado, coisa do tipo, não sei o quê, e na verdade isso é uma pura mentira, não existe aquecimento global, não existe nada disso. Então, há sim uma necessidade de falar da conscientização, porque há uma necessidade da educação ambiental para as pessoas entenderem essa visão, que realmente o aquecimento global existe, realmente é um problema, realmente espécies estão sendo ameaçadas de extinção, realmente está tendo mudanças climáticas, que o futuro pode ser bastante complicado se continuarmos no ritmo de produção que estamos, não tomarmos atitudes, não buscarmos novos combustíveis. Então, se há sim a necessidade do aprendizado, se há sim a necessidade de busca do conhecimento. O segundo ponto é a questão da motivação, ou seja, a empatia e a sensibilização. Você vai olhar a temática ambiental e se sentir realmente tocado. Tipo, você entender que aquele papel que você está jogando no chão não é apenas um papel. Talvez aquele papel era o que faltava para, digamos, tampar o bueiro que seria para servir para o escoamento da água. Ou seja, tampou o bueiro, chegou o período chuvoso, justamente acabou causando a enchente. E essa enchente, sabemos dos diversos impactos sociais e econômicos. Muitas pessoas perdem tudo que tem em suas casas, inclusive a sua vida. Não é tentando traumatizar ninguém com essa fala, né? Mas isso é algo que pode sim se acontecer com cada um resíduo. E existe uma fala bastante conhecida, que normalmente nós falamos que nossas mães falam, que é: você não é todo mundo. Bem, nós temos que colocar isso também na questão ambiental. Quando você for jogar um papel no chão, você lembrar dessa frase, assim: todo mundo faz isso, joga um papel no chão, deve ser um papel. Mas você lembra daquela frase que a sua mãe falou: você não é todo mundo. E continuar tentando mudar de sua forma. Claro, devemos lembrar que precisa de um auxílio também do governo, certo? Dentro dos meus 2 projetos, um deles eu tive a brilhante sorte e oportunidade dele ter sido aprovado em um evento internacional, certo? Que foi realizado no Recife, no ano de 2019. E em relação também de Codó, os 2 eu percebi uma questão bastante simples, que foi o quê? A falta de lixeiras. No caso, como eu fui fazer a análise
principalmente de Codó em relação aos resíduos, eu pude ver essa imagem melhor. Mas lá naquela imagem que eu mostrei sobre Timbiras, isso aqui foi meia hora depois que eu fiz, após ter sido feita a limpeza. Olha a quantidade de resíduos que tem aqui. Existem restos de marmita, de embalagem de marmita, garrafas PET, cigarros, balinhas. Ou seja, meia hora depois, após a limpeza que foi feita, já tem grande diferença já na questão dos resíduos. Ou seja, há um problema, sim, de ajuda da própria prefeitura, ou seja, necessitava-se, sim, fazer instalações de lixeiras. Muitas das lixeiras que tem dentro das praças, por exemplo, de Timbiras, daqueles carrinhos de comerciantes que vendem salgados, vendem picolé, sorvete e coisas do tipo. E em Codó não foi muito diferente. Basicamente, as lixeiras são nas praças, e não pode ter uma praça a cada 100 metros. Digamos que a praça mais próxima está a uns 300 metros de distância. Você está numa correria, precisa comer algo assim para continuar indo na frente, compra lá um pastel, um cachorro quente, comeu rápido e sobrou lá a sacola. Só que a sacola está suja com ketchup, mostarda, e você precisa jogar essa sacola fora. Só que você sabe que o cesto mais próximo está na praça, está uns 300 metros, ou seja, você precisa andar quase 1 quilômetro para ir até a praça e voltar, andar 600 metros. E dificilmente você vai colocar aquela embalagem dentro da sua bolsa, dentro da sua calça, que você sabe que por conta do molho de tomate vai sujar, seja a sua calça, seja a sua bolsa. Ou seja, necessita-se sim também um auxílio também da prefeitura, do governo, seja federal, estadual, municipal. E por último, a atitude. No momento que você entende os problemas, que você se sensibiliza e diz, eu não quero mais fazer, começar a ir atrás. Tipo, você já tem as informações, você já tem as fontes, você já tem o conhecimento, você já conhece os conceitos e tentar passar isso para frente. Coisas simples, você não precisa fazer tipo a Greta Thunberg, que ela simplesmente começou a matar a aula, digamos assim, para protestar em relação ao aquecimento global. Sim, bastante admirado o que ela fez, pôs a temática ambiental no topo, assim, do debate por um certo período, no ano de 2019. Bastante admirável, sim. Só que você pode começar a fazer isso dentro de casa, como essa frase que eu coloquei aqui para encerrar minha fala, que é o profissional ambiental responsável por cuidar do meio ambiente, mas cada um pode ajudar cuidando do ambiente à sua volta. Eu não sei quem foi o autor dessa frase, mas é uma frase que, tipo, desde a primeira vez que eu escutei, eu guardei ela. Isso é verdade. Tipo, você só fazendo a separação de lixo orgânico e do resíduo seco e orgânico, do úmido e do seco, você já está fazendo uma diferença. Não precisa fazer aquela separação do plástico, vidro, metal, mas você só fazendo a separação do orgânico e do não orgânico já está ajudando bastante. Você cuidar da sua casa, cuidar do seu trabalho, cuidar de cada um desses ambientes conforme necessita. E é uma questão básica, se você cuida da temática ambiental, você cuida da questão dos resíduos, você está cuidando diretamente com a questão da saúde. Meio ambiente e saúde estão inteiramente ligadas. Se os governos se atentam a cuidar da questão do saneamento básico, do meio ambiente, você já está levando o bem-estar da população em um alto nível. Muitas doenças, muitas epidemias podem ser solucionadas ou mesmo evitadas. Por exemplo, a dengue, chikungunya, zika vírus, sabemos que aqui no Brasil ela encontrou uma fonte de proliferação que são os resíduos que acabam acumulando água, tipo pneu e outros tipos de lixo. Ou seja, se nós conseguimos cuidar dos resíduos, já conseguimos diminuir muito a questão de problemas de saúde, ou seja, meio ambiente e educação ambiental, as áreas ambientais todas, temos a química ambiental. O profissional ambiental não se resume à pessoa que se preocupa em coletar resíduo e abraçar a árvore, como muitas pessoas dizem, mas o profissional ambiental vai trabalhar diretamente com o bem-estar, com a saúde das pessoas. Eu tentei ser o mais superficial aqui possível na minha fala, peço perdão se minha fala ficou bastante longa, mas é um tema bastante amplo, certo? Trago aqui algumas referências do que eu trabalhei e quero desde já agradecer a professora Inária pela oportunidade de estar participando desse evento, de ter me convidado para estar fazendo essa participação nessa mesa redonda sobre um tema que eu
gosto bastante de falar, que é a temática ambiental. Então, a professora vai fazer alguma... Ai, com certeza, né? Foi perfeito, sensacional. Professora, suas considerações aí. Pois é, a fala do Eduardo aí no final é interessantíssima, porque ele trata do... Quem é o profissional ambiental, né? Quem é o especialista, né? O profissional ambiental é o especialista. Eu sempre falo isso para eles nas minhas aulas, né? Às vezes eu ministro aula de legislação ambiental, avaliação de impacto, e eu falo isso, olha, vocês estão se tornando especialistas em meio ambiente, né? Vocês depois não estarão com um currículo apenas de ensino médio. Então, o Eduardo tem isso, né? Ele já, pelo que vocês puderam perceber, a linguagem técnica que ele utiliza é a linguagem que nós professores utilizamos. Ele é aluno do ensino superior, técnico em meio ambiente, né? Como ele já disse no início do currículo dele. Eduardo, eu clarei um pouquinho sua imagem. O pessoal quer saber quem é você, rapaz. Quem é você, Eduardo? Eduardo é o nosso prodígio, o nosso garoto prodígio lá do Campus Codó, né? E, assim, as leituras que ele fez até agora, por isso que o convite, assim, eu acho que eu acertei de mão cheia, né, em convidá-lo, porque às vezes você convida um colega, né, e aí fica só os professores, mas eu acho interessante interagir com os alunos, ver o que eles pensam, né, porque é uma outra, assim, é uma outra vivência, a visão dele como, assim, pela idade também, o que ele já viveu, né, e também pelo ambiente que ele vive, né, pela cidade de Timbiras, morando no município de Timbiras, né, estudando em Codó, então, assim, é uma pessoa que já tem um certo respaldo, porque pelas leituras que eu percebi que ele fez, ele poderia sim estar participando desse evento, e como vocês viram, participou muitíssimo bem, né, fez uma fala super interessante dos projetos que ele já conseguiu de fato, né, de aprovação e de resultados também, né, isso aí, inclusive, como nós falamos de manhã, futuramente falaremos assim, o doutor Eduardo, né? Doutor Eduardo. Professor doutor Eduardo. É isso, então eu acho muito interessante. Teve até aqui um colega que está aqui acompanhando, chamou ele de professor, tá vendo aí, Eduardo? Olha aí, Eduardo. É o Denilson, professor Eduardo Souza, né? Essa sua fala, olha aí. Legal, né? Denilson. Parabéns. Então, assim, foi sensacional. Eu fiz aqui um pequeno resumo da professora, eu falei aqui. O do Eduardo foi sensacional também, falando desde o início na questão da lei da educação ambiental, falando sobre acessibilidade, desmatamento, questão de desmatamento e arborização de áreas urbanas, tripé da educação ambiental, né, aprendizado, motivação e atitude, né, que a educação ambiental não é só ensinar nos dias das datas comemorativas, né, dia da água, dia do meio ambiente, enfim, né, e tem que ser trabalhado desde a educação básica. Isso aí é importantíssimo, né? E eu acho que, para finalizar, para eu entrar aqui no questionamento do pessoal, o tema de vocês foi sensacional, não tinha como não casar cidades inteligentes, meio ambiente e saúde, né? O Eduardo finalizou aí com saúde, falou de meio ambiente, casa com o que a professora falou. Uma cidade inteligente, ela trabalha muito bem suas questões ambientais e suas questões de saúde. A professora iniciou lá no meio da sua palestra, falou de saneamento básico. Então aí, saneamento básico, você pode fazer uma correlação com a questão da saúde, diretamente ligado com saúde, né? Cidades inteligentes trabalham bem a coleta de lixo, ela deu exemplos aqui no Brasil, lá na Espanha, a questão de excelência, a questão da coleta de lixo, poluição, tipo de poluição. Então, assim, foi ótimo, desde a professora até agora o final do Eduardo falando sobre questões ambientais versus saúde. Eu achei fantástico. E o pessoal aqui parece ter gostado também, parece Augusto também. Parabéns, Salmire. Fala aí do José, Madison, José Rocha, até anotei o nome dele aqui. Isso, ele fez uma perguntinha, né, e aí você até colocou, olha, vamos deixar para o final. A pergunta dele, interessante, tem alguma cidade no Brasil que está próximo, né, de ser considerada uma cidade inteligente? Então, assim, eu recomendo a leitura do Conde, do Santana 2016, né, que é uma das referências que eu citei bastante aqui, onde lá mostra as iniciativas de cidade inteligente no Brasil, até inclusive ele cita em 2016, lógico, né, eles estão citando Búzios, no Rio de Janeiro, por que Búzios está com essa configuração de cidade inteligente. Eu citei aqui o mais recente mesmo, foi de 2019, no trabalho da Lazarete e no
assim, no corpo jornalístico mesmo, né, na parte jornalística, tem algumas reportagens já publicadas aqui no Brasil e fora do nosso país também sobre cidade inteligente. Então eles citam o ranking da cidade inteligente no nosso país, porque elas estão sendo avaliadas segundo alguns indicadores. Eu até citei hoje as dimensões. Cada dimensão de cidade inteligente tem os seus indicadores. Por exemplo, na parte do meio ambiente, um dos indicadores é a questão dos prédios, né, as construções. E assim tem outros aspectos, mobilidade, vai ter a questão do sistema de transporte, né, sistemas modais e assim por diante. Então, nesse aspecto, dessa pergunta do José, que é bem interessante, se nós teremos ou se tem alguma cidade que está próxima, sim, nós temos cidades bem próximas desse aspecto, inclusive elas estão sendo estudadas, José, elas estão sendo estudo de caso hoje, consideradas estudo de caso. Tem um artigo publicado sobre Porto Alegre, bem interessante, que eu também deixei lá na referência, que mostra isso, como que essas cidades estão conseguindo chegar nesse ponto, né, nesse patamar, o que elas estão fazendo. Por exemplo, Campinas, né, que eu até falei para vocês bastante hoje. Campinas, ela tem 5 parques tecnológicos, ela tem 5 incubadoras, né, Márcio sabe muito bem o que é isso na área de administração, né, Márcio? Ela tem 45,7% das conexões de banda larga com velocidade superior a 34 megabytes, 30 pontos de acesso à internet por 100 habitantes, né? Ela recebeu uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o equivalente a 48.646 por 100 mil habitantes. Então, é uma cidade que tem investido muito em educação, em tecnologia, né, em modificações, promover mudanças realmente nos hábitos citadinos, para que as populações possam, a população de Campinas possa ter qualidade de vida. Então, eles estão ligando aquelas 6 dimensões, né, mobilidade, governança, é tudo interligado. Não é uma coisa separada, porque se for trabalhar separado uma dimensão ou outra, não vai resolver, né? Você vai trabalhar meio ambiente, mas não vai trabalhar mobilidade, não vai trabalhar energia. Então, assim, eles estão fazendo a conexão das 6 dimensões. E esse estudo de caso do CON em Santana é bem interessante, porque ele mostra como que as cidades fazem, né, que elas estão utilizando de plataformas de informação, de plataformas de comunicação, para que elas resolvam esses problemas e se tornem cidades mais humanas, né, porque esse é o ponto. A cidade ela tem que deixar de se tornar, por exemplo, nas suas construções, só cidades com construções e passar a ser cidades próprias para habitações, para os seres humanos viverem com qualidade de vida. Eu acho que eu consegui responder aí a pergunta, aliás, do José, né? Que ele fez sobre isso, é o José Rocha. Não sei se tem mais alguma pergunta. No resto é só elogios do professor Eduardo aqui, show de bola. Dobradeira de vocês dois aí, ó. Foi a dupla de atacante que dá para substituir da seleção. Olha, dobradinha, né? O Denilson. Valeu, Denilson. Eu acho que também deu para resumir um pouquinho que onde há um desenvolvimento no regional, é onde há parques educacionais e tecnológicos, né? Onde há um instituto, onde há uma universidade, uma faculdade, escolas bem organizadas, bem estruturadas. Onde tem academia, a cidade também evolui bem, né? Não tem como. As cidades tornam-se inteligentes porque as ideias que são feitas saem de dentro da academia, elas podem ser colocadas em prática dentro, pós-muro, né, do meio acadêmico, né? Basta a gente fazer a interação com comerciantes, industriais, né, fazer essa interação junto com o meio acadêmico. Eu acho que a opinião minha aqui do mediador é que poderia ter um pouco mais de interação, o meio empresarial e o governo poderiam olhar quais são as ações que as universidades e os institutos federais têm para oferecer para a sociedade. Nós temos muita coisa, nós temos muitos trabalhos acadêmicos, muitos artigos científicos que muitas vezes podem resolver problemas sociais, né? Nós colocamos em público através das apresentações na internet, nos congressos, nos fóruns, mas eu acho que eles poderiam fazer uma visita de forma mais incisiva. O que é que vocês estão produzindo? O que é que vocês têm para nos oferecer? Né? E para poder ser colocado em prática nas cidades e torná-las inteligentes, né? Eu acho que o recado é mais ou menos esse também.
Mais alguém quer fazer alguma coisa? Hã? Márcio, nós somos um trio, né? Professor Inalda, Eduardo e Márcio. É um trio, você também é palestrante, viu, Márcio? Muito bom, muito bom. Eu fico me coçando aqui. Pena que... tá maravilhoso. Pena que não tá sendo no corpo a corpo, ao vivo, assim, no meio essa interação pessoas, né? Que é bom. É importante, porque às vezes a pessoa tem mais interatividade, olho no olho, né? Não na tela de computador, mas enfim, vamos ter essa oportunidade, se Deus quiser, lá na frente. Verdade. Pessoal, fiquem à vontade, vamos dar aqui mais uns 2, 3 minutos, ou até 5, para ver se alguém faz mais alguma pergunta, e já está chegando aqui Temos quase 2 horas, né? Quase 2 horas aqui de apresentação. Por mais uma vez, o pessoal elogiando muito. Houve a pergunta do João, as colocações aqui também. Do José, né? Do José. Estou até revendo aqui se tem mais alguma. Fico também agradecer mais uma vez, professor da UF, Mário Ângelo. Tem professor... Professor Juarez, ótimo aqui. Exato. Tem a Laura Ribeiro, que é de Vitória da Conquista, da Bahia, rapaz. Como é que pode bater lá, rapaz? Que coisa. Barra do Corda. O pessoal de Codó está em peso, ciências agrárias. Mas tem mais gente aqui. Deixa eu ver aqui. Da UFP. Tem o pessoal de pedagogia, Polo Imperatriz. Olha só, Imperatriz. Estou vendo aqui também, né? Legal. Show. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui de alguma outra cidade que não foi citada. Para depois não zangar. Não zangue não, hein, pessoal? Porque as mensagens aqui... Tá. É isso aí. A Marlene aqui colocou excelentes colocações. Parabéns a todos os palestrantes. Valeu pela presença. Marlene Silva. Luciene, muito bom. Nós temos só que agradecer a eles, né, por estarem prestigiando o evento, as mesas, participando das discussões, interessantes interações, né, e fica aí a nossa dica de vocês interagirem até de outras formas, né, porque a gente sabe que nós seres humanos precisamos cada vez mais nos socializar, a gente nós somos coletivos, nós queremos fazer parte da coletividade, né, então para isso precisamos realmente estar vendo esses meios aí tecnológicos para poder fazer isso, né, a universidade está fechada, mas ao mesmo tempo está aberta virtualmente, né? Estamos aí vivos, nós estamos participando das discussões e incrementando e vendo vocês também participarem, que é interessante, porque o público assistindo, isso mostra o quê? Mostra que tem pessoas que estão conectadas, que estão ligadas, elas não estão paradas, né? Embora a pandemia faça isso, você dá uma pausa na sua vida, lá fora, mas aqui dentro das nossas casas a gente está ativo, né? Está pesquisando, está lendo e buscando informações, é isso que é importante, buscar informações para poder, no futuro, estar resolvendo algumas situações, né? Pesquisando, a gente sempre incentiva a pesquisa, a leitura, realmente, para que todos consigamos vencer os obstáculos, né? Eu, assim, só tenho a agradecer mesmo por essa oportunidade, né, de a gente estar junto, né? Foi uma hora bem interessante, nós três aqui juntos, o seu Moreno nos bastidores, que ele está aí nos bastidores. Olha só, professora, nos auxiliando. Cerro Largo, Rio Grande do Sul, nossa senhora. Atravessou o país. Atravessou o país, ó. Que bom, Darlane Caxias aí no lado, rapaz, que bom. Legal, né? Parabéns aos palestrantes, Marineuza Barros, show Marineuza. O Juarez colocou aqui, se todos os municípios trabalhassem dentro das escolas através de convidas, né, ficaria muito mais fácil e sairiam da mesmice das datas comemorativas. Justamente, deixar as datas comemorativas são importantes, né, porém tem que ser um processo de ensino contínuo e não só naquelas datas pontuais. Tem razão, Juarez, tem que ser trabalhado de forma contínua. E desde, como o Eduardo falou e a professora, desde o ensino básico e levando até o ensino superior, né? Caso a pessoa trabalhe chegar na fase adulta já com a questão ambiental bem consciente, né? Então, isso é importante, tem razão. Eu acho que aqui colocaram aqui, a Marlene colocou mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Marlene, cidades inteligentes é tudo que precisamos. Exatamente. A discussão aqui foi
Acho que dá uma travada aqui no meu computador. Deixa eu ver se consigo baixar aqui mais um pouquinho. Petrolina, olha só. Univasp, Petrolina, Pernambuco, Codó, o Wanderson, o Ramon, que é de Petrolina. Pô, feliz demais. A gente acha que só vai ficar aqui pelo Maranhão, aqui no Ceará, no Piauí, no Pará, mas não, desceu bacana. Para longe, né? Espero que vocês tenham gostado, hein, pessoal de fora aí. Acho que tá bom, né? Tá tranquilo, ótimo. Chegamos a 99 minutos, vamos chegar a 100. Vamos despedir, né? Despedir dos nossos amigos que nós fizemos hoje, nós estamos aí nessa comunidade virtual, então foi muito bom, muito interessante mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado realmente e que contribua. Aí o material está todo disponível no YouTube, né? Vocês estão acompanhando, vocês podem rever, qualquer coisa está o meu e-mail, né? A gente pode conversar sobre essas questões. Ver exemplos também, eu acho muito interessante ver essas questões dos exemplos, né, que ao redor do mundo, ao redor do Brasil, e a gente continua batendo papo, conversando mais sobre o assunto, eu acho interessante. Pronto, Eduardo? Considerações finais? Quero agradecer novamente a oportunidade, agradecer a todos os inscritos na mesa, a oportunidade de estar partilhando normalmente essas minhas pesquisas que eu pude fazer. Eu tava achando essa quarentena meio parada aqui, que eu basicamente tava só em casa e na hora que a professora Inalda me mandou o convite, eu nem pensei duas vezes, já aceita logo de imediato. Show, cara, bacana. É que tá me convidando para falar a respeito disso, que eu já tô aceitando. Pronto. E é isso que eu agradeço realmente. Depois que tomar gosto, vai virar docente também, ó. Viu, pessoal? Por mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Desculpe qualquer coisa, se houve algum problema, mas ao vivo é isso, tá bom? Um abraço a todos. Continuem ligados aqui na Semana de Meio Ambiente do Leste Maranhense. Até amanhã tem a programação muito bacana, certo? Veja as programações de hoje para amanhã, tá bom? E um abraço. Estamos aí, ok? Ok, obrigada. Tchau a todos. Tchau. Até agora. Tchau. Tchau, boa noite para todos. E Moreno. Com você, Moreno. Tchau, Moreno. Tchau, os bastidores é o Moreno. Tchau, Márcio. Tá? Foi um prazer, Márcio. Tchau, Eduardo. Valeu.